Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta, vamos corrigir mais uma questão aqui de Direito Tributário. Esse é o meu canal no YouTube, meu nome é professora Luciana Batista, dou aula de Direito Tributário e a gente tem esse canal aqui para corrigirmos diversas questões de concurso na matéria tributária. Vocês veem aí o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. Se precisarem conversar comigo sobre alguma questão, tirar dúvida, dar sugestões, a gente está à disposição, ok? Então vamos lá? Nós vamos analisar agora uma questão cobrada pelo CESP na prova de juiz do Distrito Federal, uma prova recente, agora de 2015, e é para a gente julgar o item se verdadeiro ou errado, né? Correto ou errado. Então vamos lá. Situação hipotética. Em razão de fortes chuvas no Distrito Federal, duas pontes que ligavam importantes centros urbanos caíram. Assertiva. Nessa situação, o governo do Distrito Federal poderá instituir um empréstimo compulsório desde que o fato gerador desse tributo seja especificado em lei. Bacana. Então, vamos voltar aqui. Essa questão trata do empréstimo compulsório. Então, vamos relembrar, né, essa figura aí do empréstimo compulsório que é sempre exigida nos concursos, ok? Então, para a gente resgatar aí essa figura do empréstimo compulsório, eu chamo vocês a irmos juntos ao artigo 148 da Constituição Federal. Essa que é a nossa base. Nós vamos começar do artigo 148 do texto constitucional. Vamos lá? Constituição Federal de 88, artigo 148. Nós vamos encontrar aí a figura do empréstimo compulsório, ok? Empréstimo compulsório. Bacana. O empréstimo compulsório, não há dúvidas pelo texto de 88 de que o empréstimo compulsório é tributo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se vocês observarem o artigo 5º, atenção, 5º do Código Tributário Nacional, nós não vamos encontrar a figura do empréstimo compulsório. Lembrando que o CTN é anterior à Constituição de 88. Então, de acordo com o Código Tributário, havia, na época de elaboração do Código, em 66, apenas 3 tipos de tributo, de acordo com a teoria adotada no Código: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então, o empréstimo compulsório não aparece no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Há um artigo do Código, que é o artigo 15 do CTN, que nós vamos analisar se ele foi ou não recepcionado pela Constituição de 88. Tá? Ele trata do empréstimo compulsório, mas à época do Código, o empréstimo compulsório era entendido como uma fonte de receita pública, mas não tributária, beleza? Mas na Constituição de 88, que é o que nos interessa, não há dúvida de que o empréstimo compulsório é uma fonte de receita pública tributária, beleza? Então vamos lá. Quais são as características do empréstimo compulsório de acordo com a Constituição? O empréstimo compulsório é um tributo de competência, atenção, exclusiva da União. Somente a União pode legislar, pode criar a figura do empréstimo compulsório. Então, esse já é um detalhe importantíssimo que vai nos ajudar a resolver a questão. Mas vamos lá, temos mais coisas a comentar sobre o empréstimo compulsório. Então, a competência é exclusiva da União. Outra questão importante. A Constituição nos diz o seguinte: a União poderá instituir um empréstimo compulsório por lei complementar. Grifa isso para mim. Lei complementar. Enquanto, em regra, os entes legislam sobre seus tributos via lei ordinária, para o empréstimo compulsório, a Constituição pediu expressamente a figura da lei complementar. Então, vamos lá? Lei complementar. Então, se a Constituição pede lei complementar, os senhores já sabem, não é possível utilizar lei ordinária, não é possível utilizar medida provisória e lei delegada, porque medida provisória e lei delegada não podem atuar em matéria sob reserva de lei complementar. Tranquilo? Então, avançando. Quais são as causas, as situações fáticas que autorizam a instituição do empréstimo compulsório? Vamos ao artigo 148 da Constituição, 148, incisos 1 e 2.
tá? Da Constituição Federal. Então, no artigo 148, a União pode instituir empréstimo compulsório por lei complementar em situação de calamidade pública, guerra externa e iminência de guerra externa. Vejam aí que a guerra deve ser guerra externa. Claro que o Brasil esteja envolvido, na qual o Brasil esteja envolvido. Então vai cair na prova, por exemplo, assim, caem muitas questões do tipo, guerra interna, convulsão civil, guerra civil dentro do país. Nada disso autoriza a instituição desse tributo. Somente guerra externa, iminência de guerra externa e calamidade pública. Pelo inciso 1º. Avançando, vá ao inciso 2 para mim. A União também pode instituir o empréstimo compulsório em caso de necessidade de realizar um investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Urgente e de relevante interesse nacional. Estas situações descritas no artigo 148, incisos 1 e 2, são as únicas situações que autorizam a instituição do empréstimo compulsório. Então, atenção máxima agora. Vem comigo ao artigo 15, olha só a diferença para o artigo 15, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no artigo 15, inciso 3º do CTN. O CTN nos diz o seguinte, que a União pode instituir o empréstimo compulsório, lembrando que a época de elaboração do CTN, ele não era entendido como tributo, ok? Então, com a Constituição de 88, não há dúvida de que ele é uma espécie de tributo, então nós vamos analisar se o artigo 15 do CTN, que a época de elaboração do Código tratava o empréstimo compulsório como uma fonte de receita não tributária. Então, agora, sabemos que ele é um tipo de tributo, essa é a jurisprudência do Supremo, é a corrente majoritária na doutrina, então nós temos que analisar se o artigo 15 do CTN foi ou não recepcionado pela Constituição. Tudo bem? Então, vamos lá? 15 do Código Tributário. Nos incisos 1 e 2, vocês verão que os incisos 1 e 2 tratam de situações previstas na Constituição. Então, não tem muito problema aí nos incisos 1 e 2, não. Porque o Código diz assim, olha, a União pode instituir empréstimo compulsório em caso de guerra externa, iminência de guerra externa, calamidade pública e em caso de investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Então, incisos 1 e 2, tranquilo. Agora, dá uma olhada para mim. Aliás, os incisos 1 e 2 tratam da guerra externa, iminência de guerra externa e calamidade pública. Nem fala do investimento público urgente e relevante. Isso veio com a Constituição de 88. Mas guerra externa, iminência de guerra externa e calamidade pública, beleza. Estão previstos no Código e também na Constituição. Atenção máxima agora, hein? Vamos lá. Peguem o inciso 3º do artigo 15. 15 do CTN, o que ele nos diz? Que a União pode instituir empréstimo compulsório em conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Meus amigos, vejam o que diz o Código. 15, inciso 3, conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Esta situação não foi recepcionada pela Constituição. Essa situação não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, vou riscar aqui para os senhores o 15, inciso 3, tá? Podem riscar, confiem em mim, vamos lá. Podem riscar o inciso 3º, porque esse inciso 3º não foi recepcionado pelo texto de 88. Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos lá. A Constituição, ela não traz o fato gerador do empréstimo compulsório. Olha que interessante. Para os demais tributos, imposto, taxa, contribuição de melhoria, aquelas espécies tradicionais presentes no Código Tributário Nacional e também na Constituição, nós definimos aqueles tributos pelo fato gerador, não é isso? Já falamos aqui sobre imposto, sobre taxa, contribuição de melhoria e analisamos que o imposto tem fato gerador não vinculado à atividade estatal. A taxa e a contribuição de melhoria, por sua vez, tem fato gerador vinculado à atuação do poder público, descritivo de uma atuação do poder público. Para o empréstimo compulsório, ele não se define pela análise do fato gerador. Por quê, Luciana? Porque a Constituição não se preocupou com o fato gerador, com a situação que teremos que realizar, aliás, com a situação que viria descrita na lei e que, se realizássemos na vida real,
geraria o surgimento da obrigação tributária, faria nascer a obrigação tributária. A Constituição não se preocupou em descrever esse fato. Se é um fato vinculado à atividade estatal, se é um fato não vinculado, a Constituição não se preocupou em descrever o fato gerador. Vamos anotar? Então vamos lá. Em relação ao fato gerador, anotem para mim, não há previsão na Constituição de 88. Fato gerador não está previsto na Constituição, ok? Então, o fato, por exemplo, do IPTU, que é o imposto, nós sabemos ter a propriedade de um bem imóvel na zona urbana do município. Agora, o fato gerador de uma taxa, prestação de serviço público, específico e divisível, efetivo ou potencial, exercício do poder de polícia. E o fato gerador do empréstimo compulsório? Não sei, porque não há previsão na Constituição. Agora, é claro que todo tributo deve ter um fato gerador. Nós sabemos disso. Não é? Aquele fato que vai vir descrito na lei, que se ocorrer na vida real, vai fazer nascer a obrigação de pagar aquele tributo. O fato gerador do empréstimo compulsório, meus amigos, o fato gerador virá descrito na lei complementar que o instituir. Tudo bem? Avançando. Outra característica importantíssima, tá, do empréstimo compulsório. Esta é muito relevante, que é a questão do destino da receita. O que o poder público, na verdade a União, né, porque só ela pode criar esse tributo, pode fazer com o dinheiro arrecadado a título de empréstimo compulsório. Vem comigo ao artigo 148, parágrafo único da Constituição. A Constituição se preocupou com o destino da receita. Ela diz, o destino da receita, né, os recursos arrecadados devem estar vinculados à despesa que lhe deu causa, tá? Então, se a União instituiu o empréstimo compulsório em virtude, por exemplo, de um estado de calamidade pública ocorrido na região sul do país, por hipótese, devido a fortes chuvas, ela deve utilizar o dinheiro arrecadado para fazer face às despesas decorrentes daquele estado de calamidade no sul do país. Então, anotem para mim, por favor, nós chamamos o empréstimo compulsório de tributo finalístico. Guarda essa expressão, finalístico. Ou seja, a Constituição se preocupou com o destino da receita. Vamos lá? Então, tributo finalístico. Ok? Maravilha. Então, a Constituição se preocupa com o destino da arrecadação. Deixa eu apagar aqui melhor. Então, a Constituição se preocupa com o destino da receita. Muito bem. E mais duas questões sobre o empréstimo compulsório, para a gente finalizar esta análise geral desse tributo. O artigo 15 do Código Tributário, parágrafo único, nos diz que este tributo ele deve ser restituído, resgatável. O nome já te ajuda, né? Porque se chama empréstimo, então é um empréstimo compulsório, devido em virtude de lei, mas deve ser devolvido para o sujeito passivo. Então, ele é um tributo restituível e é um tributo temporário, ok? Temporário, tá? A lei deve prever as condições do seu resgate, então tributo restituível, e ele é um tributo temporário, então a lei deve prever o prazo da sua duração. Então, assim, nós repassamos as características gerais desse tributo, denominado empréstimo compulsório de competência exclusiva da União. Tudo bem até aqui? Maravilha, hein? Então, vamos voltar à questão para a gente tentar resolver? Então, vamos lá. Voltando, então, à questão. Ocorreu uma situação lá de fortes chuvas no Distrito Federal, e aí duas pontes, então, que ligavam importantes centros urbanos, essas pontes caíram. Nessa situação, o governo do Distrito Federal poderá instituir um empréstimo compulsório. E aí, o que os senhores me dizem? Item errado. Bacana. Por quê? Porque
não é competência do Distrito Federal, nem dos estados, nem dos municípios, a instituição do empréstimo compulsório. Esse é um tributo de competência exclusiva da União. Não se esqueçam disso, ok? Muito obrigada pela atenção, agradeço a todos, bons estudos. Vocês podem me acompanhar também pelo Facebook, tá? Tem a fanpage lá no Face, professora Luciana Batista, ok? E se precisarem também podem me enviar e-mail naquele e-mail que a gente passou no início, tá bom? Aguardo vocês e a gente se vê em breve para mais correções de questões aí de direito tributário. Grande abraço, tchau!